Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 2, os fluidos. 1. Natureza e propriedades dos fluidos. Nós estamos nas qualidades dos fluidos, no item 19. Assim, se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Disso resulta uma multidão de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido do ouvido, mas no mesmo modo que há raios sonoros harmônicos ou discordantes, há também pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se é discordante, a impressão é penosa. Ora, por isso, não há necessidade de que o pensamento seja formulado em palavras. A irradiação fluídica existe, quer seja expressada ou não. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de bons e benevolentes pensamentos. Ali reina como uma atmosfera moral saudável, onde se respira com facilidade. Ali se sente reconfortado, porque está impregnado de eflúvios fluídicos salutares. Mas se ali se misturam alguns pensamentos maus, eles produzem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou de uma nota falsa num concerto. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível que se sente no meio antipático, onde os pensamentos malévolos provocam como correntes de ar nauseante. Então, assim, quando os fluidos são bons, a gente se sente leve, feliz, né? Chega a parecer até que a pessoa é doida, né? Porque ela tá lá dando risada sozinha, não precisa ouvir alguma palavra ou dizer algo, conversar. Ela simplesmente sente uma alegria. E vem do plano espiritual. Aquele que não compreende fala, a pessoa tá doida, né? Ela tá dando risada sozinha. Não é, ela tá sentindo. Tá sentindo um bem-estar. Então dá vontade de rir, dá vontade de abraçar às vezes, sabe? Ter um toque, dá uma sensação boa de leveza no corpo. Parece que todos os órgãos da gente funcionam bem, em equilíbrio. Parece que o corpo do médium modifica, e modifica mesmo, porque os fluidos que estão ali são fluidos salutares. Mas o contrário também ocorre. Se os fluidos não forem bons, o médium também sente, porque ele está sujeito a isso, né? Ele está trabalhando com esses fluidos, então ele também pode sentir náuseas, dor de cabeça, frio, sensação de medo, sensação de fúria, dependendo da raiva que aquele irmãozinho que está ali movimentando energeticamente o fluido de forma negativa, né? Chega tudo isso no médium também. Quando a gente estuda a mediunidade, a gente já vai se preparando para esses momentos para que a gente possa estar disciplinado e não entrar no embalo do espírito. Se ele for um espírito bom, ele não vai trazer nada para a gente que venha nos oferecer perigo. Mas se o espírito for um espírito atrasado moralmente, se ele for um espírito maléfico, ele vai querer atordoar o espaço, né? E se a gente não tiver uma disciplina, se a gente não tiver a convicção daquilo que é certo e errado enquanto médium, a gente acaba favorecendo a exposição desse espírito, né, de acordo com a vontade dele. E nós não podemos deixar um espírito atrasado se manifestar de forma que ele venha tumultuar o ambiente. A manifestação de um espírito mais atrasado moralmente, um espírito que está sem informação
ou que tem a informação, mas ele não quer utilizar ela em benefício, a gente tem que instruir ele, a gente tem que trazer ele para nós, sim, ele vai poder se manifestar, mas não da forma que ele quer, trazendo o mal para nós, é o contrário, é a gente que vai levar o bem para ele. O estudo dos fluidos, eles são para isso, para que você saiba diferenciar um tipo de fluido do outro, quais são as sensações que ele traz, a qualidade do fluido. Nós vamos sentir quando é bom e quando ruim, de acordo com aquilo que a gente sente no nosso próprio corpo, os nossos pensamentos, né? Quais são as sensações que você está tendo naquele momento. Se são boas, o espírito é bom, mas se são ruins, o espírito é atrasado ou ele é ruim mesmo. E nós só podemos deixar ele ir até onde for para o bem de todos. Sejam médiums, sejam os espíritos que estão sendo assistidos, seja a pessoa que vai buscar o tratamento, seja até o próprio espírito atrasado, que a gente pode, quem sabe, numa brecha que ele está dando ali, ele se manifesta e a gente consegue conversar com ele, quem sabe ele aceite uma ajuda também, mas não, de forma nenhuma. Uma pessoa vem tomar um passe na casa espírita, a gente está sentindo um fluido, lógico que numa câmara de passe, dificilmente isso pode ocorrer. É um espírito maléfico ou atrasado, ele está numa câmara de passe trabalhando o passe, mas, né, o médium, ele tem que estar atento, porque qualquer brecha que ele der na câmara de passe mesmo, ele pode atrair um espírito mais atrasado. Os outros mentores do trabalho vão estar protegendo todos nós, sejam os médiuns ou os assistidos. Mas é importante que o próprio médium, ele tenha essa consciência de que se vier qualquer tipo de intuição, de sensação, sentimento ruim, ele tem que orar, ele tem que mudar esse fluido. Porque ele vai ter que trabalhar com outras pessoas que virão ali, ou até mesmo com aquele assistido. Às vezes você está dando um passe numa pessoa e o espírito que está acompanhando ela, ele tenta reverter aquilo. Ele pega uma brecha do médium e ele tenta reverter, ele tenta usar o médium do tipo assim, você está com dor dessa pessoa por quê? Você está querendo fazer o bem para ela por quê? E aí ele atrapalha os pensamentos do médium. E aí o médium não consegue trabalhar como deveria com aquela pessoa. Mas, volto a repetir, a espiritualidade superior não deixa ninguém na mão. O trabalho na câmara de passe ou qualquer outro envolvendo uma equipe de médiums, sempre vai ter uma equipe de espíritos por trás também que estão trabalhando e que não vão permitir mal algum à pessoa que está sendo assistida. Só que o médium tem que ficar esperto, porque aquela vibração, aqueles fluidos que está saindo daquela pessoa, que ela se prendeu àqueles fluidos negativos, ele não pode deixar pegar nele, grudar nele. Ele não pode se deixar vencer por aqueles fluidos, ele tem que doutrinar aqueles fluidos, ele tem que dominar aquela situação de forma que o assistido saia bem, o espírito que está com aquele assistido saia bem e ele fique bem. Porque o trabalho continua, depois entra outra pessoa para tomar passe ali também. Depois ele vai embora para casa dele, ele não pode pegar o que é do outro para ele. Então esses fluidos, essas qualidades a gente está estudando nesse intuito, da gente saber como é que eu posso definir a chegada de um espírito bom ou ruim por perto de mim. O que é uma coisa óbvia. As sensações do bom são sensações boas, as sensações do ruim são sensações ruins, mas que chegam inclusive no corpo do médium que está trabalhando, né? Então a gente tem que disciplinar para que isso não ocorra. Os maus não podem intervir nos trabalhos e muito menos ganhar brechas para acompanhar o médium depois de um trabalho. O médium não pode pegar o problema do outro para ele. Então ele tem que estar bem doutrinado, né? Bem disciplinado. No item 20, o pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que só o espiritismo poderia fazer compreender. O homem o sente instintivamente, uma vez que procura as reuniões homogêneas ou simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ali recupera as perdas fluídicas que tem cada dia pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real dos fluidos espirituais.
e, por consequência, nos fluidos materiais, de tal sorte que o homem tem necessidade de se retemperar nos eflúvios que recebe de fora. Quando se diz que um médico cura os seus doentes com boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, porque o pensamento benevolente leva com ele fluidos reparadores, que agem sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Então, é possível, através do pensamento, você tratar uma pessoa e você se tratar, porque você gera fluidos positivos, que renovam as suas células, que renovam os seus pensamentos, que renovam os seus desejos, que te dá alegria, que te dá ânimo, que te dá bom humor. Então, os bons pensamentos são revigoradores. Isso serve para a própria pessoa, para o médium que vai trabalhar com o assistido e com o próprio assistido. Agora, o que adianta o médium estar lá com as mãozinhas dele a postos, trabalhando os fluidos positivos, pensando positivo, emanando fluidos positivos, energias boas para aquela pessoa, e o pensamento do assistido é: quando eu sair daqui eu vou matar uma pessoa, quando eu sair daqui eu vou pegar uma pessoa, eu vou bater numa pessoa, eu vou segunda-feira falar com meu patrão poucas e boas com ele, ou então se aquela pessoa falar não sei o que para mim, ela vai ver. Ou seja, o pensamento do assistido ainda está naquela coisa do negativo. Toda aquela chuva de bênçãos que está sendo dada a ele ali, de fluidos bons, puros. Ele abriu o guarda-chuva. Não vai cair nada nele ali. A única coisa que está valendo a pena é que ele está começando a entender que ele tem que ir no centro, que ele tem que tomar um passe, ele está dando os primeiros passos para compreender a situação em que ele está. Mas isso não significa que ele vai se sentir melhor no primeiro passe, no segundo passe. Por isso que, geralmente, quando se tem que fazer um tratamento espiritual, a casa espírita orienta, através da fraternidade, né, do atendimento fraterno, orienta de 6, 8, 10 semanas, dependendo da dureza do coração da pessoa, que o médium percebe que aquela pessoa tem uma dureza, ele fala, olha, vem 5 dias, ou então vem 10, né, depende muito de como são os sentimentos daquele assistido. Aí o médium já recebe a intuição de quantos dias mais ou menos ele precisa para tratar. E não é assim, termina o 5º dia de tratamento e já está bom, termina o 10º dia de tratamento e já está perfeito. Não é assim, porque os nossos pensamentos, eles oscilam o tempo todo, as nossas atitudes oscilam o tempo todo. Se a gente conseguisse ficar 100% pensando sempre em coisa boa, toda e qualquer doença, qualquer desequilíbrio, qualquer coisa ruim sumiria das nossas vidas, porque aí a gente já estaria sendo um espírito puro, angelical. Só eles conseguem pensar em coisas boas o tempo todo, mas nós não, nós somos atrasados, então a gente oscila. Por isso que, assim como um carro precisa de ir num posto de gasolina e colocar uma gasolina para rodar, a gente precisa ir num centro tomar um passe, para ir sempre renovando as nossas energias, sempre equilibrando aquilo que nós temos de bom e tirando o que é ruim. Dentro do merecimento que nós temos, isso é possível. Algumas pessoas, se tratando com magnetizadores, que são os passistas, elas se sentem melhor, evoluem melhor em relação às suas doenças e comorbidades. E algumas, inclusive, conseguem cura, só fazendo tratamento fluídico. Agora, tem outras que fazem cirurgia espiritual, fazem tudo o que é pedido para que melhore, né, que avance, que fique bem, e elas não conseguem. Por que será? Ou então outras que conseguiram o avanço, melhoraram e decaíram novamente. Porque a gente oscila nos nossos pensamentos. Tudo tá. A confecção, aí, a produção de fluidos que nós temos, está em 2 lugares. Ele fala isso livro inteirinho. Pensamento e sentimento. Então, é vigilância nos nossos pensamentos, é vigilância nos nossos sentimentos. O que eu estou pensando, é bom ou ruim? O que eu estou sentindo, é bom ou ruim? E toda vez que eu sinto algo de ruim, eu tenho que transformar em algo bom. Toda vez que eu pensar em algo ruim, eu tiro aquele pensamento e coloco um pensamento bom no lugar. É o que dá para a gente fazer para tentar equilibrar ao máximo as nossas energias. E ainda tem esse socorro na casa espírita, que vale muito a pena, mas desde que a pessoa tenha consciência, que não adianta ir lá e esperar que o médium faça tudo por ela, que o espírito que está assistindo ela vai fazer tudo por ela, que não é assim que funciona. Os fluidos são emanados de cada um de nós.
A casa espírita, os médiuns, os trabalhadores espirituais, eles podem ajudar a tirar o excesso daquela energia negativa, mas eles não vão conseguir tirar tudo, porque se o teu pensamento for negativo, não tem como. É você que está criando aquela coisa ali. Enquanto a pessoa realmente não desejar de todo o coração se livrar das coisas ruins que lhe acontecem com ela e fazer por onde, mudando o seu comportamento, seus pensamentos, não adianta. Nenhum lugar do mundo vai tirar tudo para ela. Não existe isso. Nem Jesus fez isso. Ele mesmo falava, a fé é que cura a pessoa, não sou eu que estou curando ninguém. No item 21, ele fala o seguinte: sem dúvida, dir-se-á é possível evitar os homens que sabe-se mal intencionados, mas como subtrair-se à influência dos maus espíritos, que pululam ao redor de nós e penetram por toda parte sem serem vistos. Então, nós oscilamos o tempo todo e, além de tudo, ainda tem os maus espíritos, os ignorantes, os atrasados, os zombeteiros, que ficam por aí, em torno. E eles são aproveitadores, eles são aquele tipo assim, tá dando uma brecha, é lá que eu vou. Tudo vai do nosso pensamento, das nossas atitudes, né? E aquilo que nós estamos buscando. Porque uma coisa é eu me afastar daquele que eu vejo. Esse eu consigo me afastar. Essa pessoa me faz mal, vou me afastar dela. Mas e aquele que eu não estou vendo? Como é que eu vou me afastar dele? Só através dos bons pensamentos, das boas atitudes, ouvindo boas músicas. Ou seja, tudo que eu tenho que voltar para o bem. Tudo que for voltado para o bem, eu evito o mal. É sempre assim, a regra é essa. O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem. Olha só o que ele fala, que carrega em si o preservativo necessário. Então, cada um de nós é que somos responsáveis por aquilo que nós buscamos, seja de bom ou de ruim. Cada um de nós. Os fluidos se unem em razão da semelhança de natureza. Eles se atraem de acordo com o quê? Com aquilo que você produz. Então, os fluidos negativos, eles estão por aí, como os fluidos positivos. Nós emanamos os negativos, então nós atraímos os fluidos negativos, que vêm através também de espíritos que são ignorantes, atrasados moralmente ou até mesmo os maléficos. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dessemelhantes se repelem. Ou seja, o bom não chega perto do mal e o mal não chega perto do bom. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. Os dois não ficam juntos. Como entre o óleo e a água. Eles não se misturam. É cada um na sua. Eles se repelem, inclusive. O que se faz quando o ar está viciado? O que a gente deve fazer quando o ar está viciado? É saneado, é depurado, destruindo o foco dos miasmas, expulsando os eflúvios malsãos por correntes de ar saudável mais fortes. A invasão dos maus fluidos é necessário. Algumas pessoas podem perguntar assim, poxa, mas por que Deus permite que existam maus fluidos? Ele não podia cortar com tudo isso? Olha só o que ele responde, é necessário. E por que é necessário? Pois opor os bons fluidos e como cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega-se o remédio em si mesmo. Trata-se apenas de depurar essa fonte e lhe dar qualidades tais que elas sejam, para as más influências, um repelente, em lugar de ser uma força atrativa. O perispírito é, pois, uma couraça, a qual é necessário dar o melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades da alma, é necessário trabalhar no seu próprio melhoramento, porque são as imperfeições da alma
que atrai os maus espíritos. Ou seja, lugar nenhum, como eu falei antes, vai dar cura para aquele que não quer se curar. Se o seu espírito é muito atrasado moralmente, você suja, você impregna esses fluidos no seu perispírito, que também é uma fonte de fluido. E a fonte de fluido é plasmando toda aquela energia ruim que o teu espírito criou. Se não no meu espírito, eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma pessoa que eu não ligo para a dor do próximo, eu só ligo para minha beleza, eu só ligo se eu tô magra, se eu preciso fazer alguma cirurgia, eu fico o tempo todo voltado para mim, egoísta e vaidosa. Ou seja, é algo ruim, tá desequilibrado isso aí, porque eu posso pensar em mim, eu posso pensar um pouco na minha vaidade, sim, de me cuidar, mas eu também tenho que cuidar do próximo, eu não tô aqui sozinha, nós convivemos com pessoas, com outros seres, e a gente tem que se dar, né, aos outros, fazer o bem às pessoas também. Quando eu começo a imaginar só a minha pessoa, do lado egoísta e vaidoso, eu estou dando espaço para um espírito vir para perto de mim. Mas quem é que vai vir perto de mim se eu sou egoísta e vaidosa? Um espírito egoísta e vaidoso. O meu espírito atrasado começa a jogar isso para o meu perispírito. Esse fluido de vaidade e de egoísmo. E ele vai plasmando aquela pessoa, né, que tem que andar toda retinha, de sapato de salto, combinando o cinto com a bolsa, aquela coisa toda que a gente conhece quando é exagerado. Não estou recriminando quem faça isso de uma maneira saudável, de jeito nenhum. Mas tem os exagerados, que nunca estão satisfeitos com nada, que tem, você abre um guarda-roupa, a pessoa tem 2 pés, mas no guarda-roupa dela tem 5 portas de guarda-roupa só de sapato, né? Então isso é um excesso. Tudo que é excesso atrai os excessos também, porque é um desequilíbrio. E aí o espírito que vem, ele vem como moscas, ele coloca aqui, ó. As moscas vão onde os focos de corrupção as atraem, destrui estes focos e as moscas desaparecerão. Do mesmo modo, os maus espíritos vão onde o mal os atrai, destrui o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus. Então, somente quando a gente é bom, que a gente tem bom pensamento, bom sentimento, a gente não teme o mal. Porque para nós a gente está o tempo todo ligado em coisas boas. Mas se a gente ainda tem aquelas oscilações, aquela vontade de falar um palavrão de vez em quando, aquela vontade de estourar de vez em quando, aquela vontade de ser egoísta, de não pensar em ninguém, sumir, eu só quero viver só para mim, né? Se eu ainda tenho esses desequilíbrios, eu tô fácil numa ação de espíritos inferiores, porque o meu espírito tá jogando para o meu perispírito uma série de fluidos negativos, o perispírito em contrapartida joga mais os fluidos dele, que é semimaterial, acaba plasmando esses fluidos que vêm do espírito e criando aquela situação. E aí é como as moscas, né? Você vai atraindo. E aquilo que você vai atraindo só vai dissipar, só vai embora quando você limpar toda essa sujeira que você mesmo fez. Então não adianta acusar ninguém pelo mal que você passa. Não adianta querer culpar alguém por uma comorbidade, uma doença, um nervoso que você tem, uma falta de emprego, porque você não está bem na família, porque você briga com as pessoas. Não é o fora que é o problema. O livro traz para a gente a solução e mostra onde é que está o problema. Está dentro de cada um de nós. Somos nós quem criamos tudo isso. E para resolver, depende de cada um de nós. Aqueles fluidos negativos que a gente cria, vamos começar a produzir fluidos positivos. Quando alguém começar a falar alguma coisa que é desagradável perto de você, corta a conversa. Quando você for em algum lugar e houver muitas reclamações, pare de reclamar, não reclame, faça uma oração para ver se todo mundo fica quieto. A gente tem que agir no sentido contrário das situações adversas, que elas vêm para nos testar mesmo,
para ver se a gente entra no embalo e também reclama, fala mal, xinga, perde o equilíbrio. Nós estamos num planeta de prova e expiação, então o tempo todo vai vir burdoada para a gente resolver. E nós vamos ter que resolver da melhor maneira possível, mantendo um padrão de equilíbrio, com ondas de fluidos positivos, acreditando que aquilo é algo que vai passar. E como diz o Chico, passa, tudo passa. Então vamos acreditar que se eu sou o responsável de criar problemas na minha vida, eu também posso ser aquele que vai resolver. E resolver, às vezes eu não consigo resolver sozinho. Eu posso no centro espírita buscar ajuda, mas busque ajuda e o céu te ajudará. Mas busque no fundo do coração. Busque com vontade, com desejo. E sabendo que o maior transformador disso tudo não é o centro espírita, nem médiuns, nem espíritos, mas sim você mesmo. Você é o responsável pelos fluidos que emana. Você é responsável por chamar os bons ou os maus espíritos. Você é o responsável de se curar também, de se melhorar. Acredite e faça a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha. E aí, posso contar com você?